A gente sempre foi muito rico, a gente sempre teve bastante dinheiro. E a minha mãe, era a que mais gostava de exuberar dinheiro por aí. Ela gostava de ter tudo do luxo, do bom, do melhor, e gostava até de passar um pouco de inveja nas amigas dela. E ela gostava de se sentir invejada, porque ela era a que mais tinha condição entre todas. E a gente vivia avisando pra ela que essas meninas não eram amigas de verdade dela. Até que teve um dia que eu e meu irmão descobrimos que a minha mãe estava tendo um caso. Um caso? Nossa, mas foi a gota d'água, porque o meu pai não merecia aquilo. Meu pai dava o mundo pra ela, dava tudo pra ela, pra mim. Era um ótimo marido, ótimo pai, ótimo empresário. Ele não precisava daquilo. E não trocou ele por um cara melhor, bem sucedido, não. Era um cara que vivia de bico, alcoólatra, abusivo, agressivo. Nossa, mas a gente sabia que meu pai não merecia aquilo, a gente preferiu não contar. Até que um dia minha mãe chamou a gente pra ir numa festa, num setor que... bem estranho, a gente nunca tinha ido naquele setor, nada contra, mas a gente não tinha vínculo nenhum com aquelas pessoas daquele tipo de gente de lugar, mas a gente foi. Chegando lá, eu confesso que fiquei bastante medo, porque era meio que uma favela, coisa que a gente não era acostumada nunca. E a única que tava de roupa de grife, de sapato de grife, tudo, era minha mãe. E aí eu toda hora pedia pro meu pai ir embora, e o meu pai começou a perceber, a observar a minha mãe. E quando ele começou a observar que ela tava olhando pra um cara. O amante dela. Sim, a minha mãe levou a gente na festa que tava o amante dela. E ela não tirava os olhos. E meu pai começou a perceber e começou a ver até onde isso ia dar. Quando mais, quando menos, ela começou a chorar. E quando meu pai olhou, o amante dela tava beijando outra mulher. E a minha mãe com meu pai chorando. Meu pai ligou tudo. Meu pai entendeu o que estava acontecendo. Muito educadamente meu pai levantou, falou com ela que estava indo embora, pegou na minha mão e me levou embora. Meu pai ficou muito chateado, muito transtornado. Chegou em casa, pegou tudo que era da minha mãe, levou pra casa da minha bisavó. No outro dia, ligou pro chaveiro, trocou todas as fechaduras da porta, ligou pro advogado pra divorciar da minha mãe e foi. A minha mãe nunca mais entrou em contato com a gente. Se passou um ano e nada de saber da minha mãe. Nesse ano, eu acabei começando a namorar. E o meu namorado me convidou pra uma palestra que ia ter na universidade dele. E eu fui. Chegando lá na universidade dele, ele pediu pra ir na sala do lado buscar uns quadros. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi uma mulher muito parecida com a minha mãe, mas nunca esperaria que fosse ela. Eu peguei os quadros e quando eu tava saindo da sala, ela disse Flor do Campo. Na hora que ela disse Flor do Campo, eu desacabei, porque era assim que ela me chamava, era assim que só ela me chamava. E na hora que eu olhei pra ela, eu falei, mãe, eu fui me aproximando dela. Sim, de faxineira, vestida de faxineira, com o cabelo todo acabado, aquela mulher que era toda luxuosa, maravilhosa, tava simplesmente derrotada. E eu fui perguntar pra ela o que estava acontecendo. E ela não tinha as unhas, tava cheia de hematoma, eu desci a blusa dela e ela tava cheia de marcas de hematoma, de cicatriz, de roxo. E ela foi me contar o que tinha acontecido. Ela disse que com o tempo, o dinheiro começou a encurtar. E ela não tinha dinheiro para pagar água, luz, energia, despesa, sem falar que ela sustentava o vício do cara, porque o cara vivia de bico. E ela teve que vender os sapatos, as calças, as lingeries, tudo que era de grife, até as maquiagens usadas minha mãe vendeu para os outros para poder pagar a conta. E claro que ele chegava em casa e começou a quebrar tudo. Ele sempre agredia ela, quebrava tudo e agredia ela. Até que teve um dia em que ela tentou defender. Ela disse que ela tentou segurar o braço dele. E quando ela tentou segurar o braço dele, ele ficou tão transtornado na hora que, claro, com a força do homem, que é mais forte que a mulher, ele sentou a minha mãe numa cadeira, amarrou a minha mãe na cadeira com corda, prendeu a boca da minha mãe, rasgou a roupa dela e começou a cortar ela. Ele pegou uma faca e começou a cortar, fazer pequenos cortes sobre o corpo dela todinho. E quanto mais ela gritava, parece que mais prazer ele tinha. E ele pegou um alicate e começou a arrancar unha por unha do dedo da minha mãe. Começou a espancar ela e começou a estuprar ela. Batendo nela no sangue. E deixou a minha mãe lá, toda cortada, toda sanguentada, acabada, destruída, no chão. Sabe? E ele realmente torturou ela, porque isso foi uma tortura. Arrancar as unhas do dedo, isso acabou comigo na hora, sabe? E aí ela disse que ele terminou de bater nela, foi embora, foi quando ela conseguiu se soltar, pegou algumas coisinhas dela, bem pouca, porque quase não sobrou nada, e fugiu. E pediu abrigo no subúrbio. E ela começou a dormir no subúrbio e tinha conseguido um emprego de faxineira lá na universidade do meu namorado para conseguir se sustentar e sobreviver, e que estava fugindo dele, que tinha medo dele. Na hora, a única coisa que eu consegui fazer foi ligar pro meu pai. Meu pai, quando viu minha mãe naquela situação,
a mulher que ele amava, que ele dava de tudo pra ela, que era maravilhosamente dele naquela situação porque se deixou levar por causa de outro. Meu pai comprou um apartamento pra ela do lado da nossa casa e hoje a minha mãe tem 40 anos de idade, ela ainda não tem as unhas da mão, ela é cheia de corte, de cicatriz pelo corpo dela que nunca vai deixar ela esquecer o que ela viveu, o que ela passou. Ela ainda faz exame psicológico. Então, gente, não troquem a certeza de vocês, o certo pelo duvidoso. Eu tenho certeza absoluta que esse nunca vai ser o melhor caminho.